característica nossa de ser humano, né? A gente gosta, a gente chama de ser humano, mas muitas vezes nós somos mais desumano do que humano. E aí quando você compara, um dia desse eu vi alguns vídeos, talvez vocês já tenham visto algum também, a gente precisa providenciar um dia uns telão, sabe? Assis. Assis está lá, né? A gente precisa tentar um dia conseguir uns telão, para gente fazer umas palestras com projeção. Você falar? Tem? Projetor, tem. Hoje, que legal, na próxima, acho que já vou lá para a próxima minha palestra, vou usar um pouco de áudio, né? Escola de vídeo. Tá. Aí a gente põe aqui, fala um pouquinho, mostra um negócio que eu tenho, algumas coisas interessantes que eu... Tem um telão. Tem, né? Tem. Poxa, que legal. Então vai ser, na próxima eu vou trazer uma palestra usando recurso audiovisual. Mas enfim, a gente vai vendo que tem alguns filminhos que mostram a questão do animal, né? Aí você fica olhando assim, quem afinal de contas é irracional, né? Aí você vê o cachorro, o macaco, o comportamento dos animais na natureza. Aí você começa a perceber que chamar o ser humano de animal racional é judiação, é covardia, né? Ou chamar o animal de irracional. Certa vez eu trabalho também, eu rodo muito em São Paulo, interior, Paraná, Minas, enfim. Eu fui em Parelheiros, eu tenho um cliente em Parelheiros, é um bairro chamado Cipó. É perto de Jerumarzilhac, que é o bairro mais longe da Zona Sul. É muito longe, é o último bairro de São Paulo. E, inclusive, se vocês tiverem curiosidade de entrar na internet, porque lá em Parelheiros tem tribo. Tem algumas reservas indígenas, né? Tem tribo lá que eles tomam conta, tem cacique, etc, né? Quem já conhece a região. E eles também fazem alguns passeios pelo mar, né? Caminho do mar. É um trabalho que eles fazem, que eles vivem de artesanato. Eles também conduzem grupos, né, de caminhada a pé até Itanhaém, Peruíbe ou São Vicente. Vocês nunca ouviram falar, vocês nunca ouviram ninguém, assim, nunca ouviram, a palavra é nunca, tá? Vocês nunca ouviram falar assim, alguém se perdeu indo a pé por Parelheiros para Itanhaém? Alguém ouviu falar já? Por quê? Porque você vai junto com um índio. Você ouviu, um grupo de amigos foi descer para o Paranapiacaba, se perdeu. Outro foi descer para o São Bernardo, o caminho do mar, se perdeu. Não é sempre para cá? Sim. Para lá não se perde. Por quê? Porque tem índios de 6 anos de idade que são os porque assim, o índio, o cacique, ele prepara as crianças para o futuro. O índio anda de noite, aí fica assim, não filho, vem para cá que está escuro. O índio não, sai para a noite porque tem caça, tem algumas coisas que precisa ser feito à noite. E o índio, e tem bicho, tem escorpião, tem cobra, tem tudo lá, tá? E os índios pequenos, eles que levam, porque tem algumas trilhas que estão bastante definidas. Então o índio pequeno leva o grupo e não se perde. O índio não se perde no mato. O índio chega assim, ai meu Deus, não sei, eu estou perdido aí, complicou. E o interessante, por que eu estou dizendo isso? Observando, aí um dia conversando com o cacique dessa comunidade, e aí a questão, ele é bastante inteligente, tudo. O cacique, ele é um cara que ele é como se ele tivesse nas mãos a lei dos homens, né? E o curandeiro, que é o pajé, ele tem mais ou menos, não é que ele tem a lei de Deus, ele é o intercessor entre o plano visível e invisível, né? O índio olha muito para o pajé, como se fosse um consultor, um conselheiro, né? Que é o curandeiro. E ele, na verdade, igual a nós, os que seguem alguma religião que usa corpo sacerdotal, então tem o padre, tem o pastor, tem o pai de santo, né? Assim, a gente entende que essas pessoas, elas fazem a intersecção com uma conexão com o alto, né? Com o divino, E os índios também respeitam muito o cacique, que é o cacique comanda. E o pajé, que é o curandeiro, ele é o guia espiritual deles. E eles acreditam lá no Deus, sei lá, no Deus cachoeira, Deus tijolo, Deus pé de abacate, enfim, é os deuses. Eles olham muito a natureza, assim, né? E aí a questão é aquela questão, quem tem no coração Jesus? Assim, a ideia é conversando com esse cacique, de uma forma muito simples, é que assim, você ter Jesus no coração ou não é indo na igreja, não é lendo nada, é comportamento. É atitude, é oportunidade. O índio não conhece, tanto que no início da nossa colonização, os jesuítas tentaram enfiar na goela abaixo dos índios o catolicismo, lembra? Padre Anchieta, todos os jesuítas tinham que catequizar índio. Mas o índio, ele não foi catequizado, porque ele não acredita na nossa estrutura
da igreja, qualquer igreja que tenha, que tem que ter um padre, tem que ter... Não, ele olha Deus de uma outra forma. E até hoje eles fazem isso, por tradição. E aí o que você observa, que o índio é muito, muito mais Jesus no coração do que a gente. Porque ele respeita a natureza, ele respeita o próximo, ele é índio na tribo e fora dela. O comportamento dele é o que ele aprendeu, o que a gente aprende na igreja, no centro espírita, nem sempre é o que a gente pratica fora dessa comunidade, que nos dá uma proteção, né? Nós tínhamos que ter Jesus no coração fora daqui, fora da igreja, seja você evangélico, católico, muçulmano, judeu. O difícil é você ter Jesus no coração fora daquela comunidade que a gente comunga as mesmas ideias. Aqui todo mundo pensa igual, todo mundo está bem. Você vai ter dificuldade, e aí é oportunidade, quando a gente vai justamente ir de encontro com quem não concorda com o que a gente pensa, ou quem age de uma forma diferente do que a gente espera. Aí que vem a oportunidade. Então, se Jesus viesse na terra e eu tivesse sentado lá, por exemplo, o índio faz sexo, mas o índio também anda com a mulher anda pelada e ninguém fica mexendo com a mulher de ninguém, porque assim, não é para ter isso, é sexo e não é agora é sexo, agora não é sexo. É que nem um naturalista, né? Aquelas pessoas que vão em praia nudismo, eles não ficam excitados, eles andam para cá e tem hora que tem sexo e tem hora que não tem sexo. Agora nós estamos aqui jantando sentado pelado, certo? E tudo bem, na cabeça deles isso não é um comportamento natural para quem é naturalista. Isso é para poucos, na verdade. E os índios também, fica a mulher lá, tá aqui, tô pelado, andando para cima e para baixo, ninguém fica preocupado, mexendo com a mulher, aquela indiana lá, dor de olho, né? Não existe isso, porque se acontecer, o cacique expulsa da tribo. E ponto final, doa em quem doer. E o cacique chama um conselho dos mais velhos, que são os anciões da tribo, e toma uma decisão e acabou. O índio é banido. Então não tem aqui no Brasil, porque agora vou na justiça, depois tem a segunda instância, depois recorre, aí reforma a sentença, aí vai para o desembargador, vai para o STJ, aí vem os advogados do PT, quer dizer, olha, não podia falar de política, né? Aí vem lá, que muda tudo, que agora o Cunha está dizendo que não, eu tenho conta, mas não é bem minha, porque é do Pelé. Então agora vai na justiça com bons advogados discutir. Olha, eu não disse que eu não tenho dinheiro, eu disse que eu não sou titular da conta. E ele vai discutir isso. E ele não é o titular da conta. Foi o que disseram para ele. Você mentiu. Não, eu disse que eu não sou titular, eu não tenho conta. Eu tenho dinheiro numa outra conta, mas não é minha. É essa a tese que ele vai discutir. Os bons advogados vão livrá-lo dela além do rabo preso. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Para que não haja entre os índios o recurso, já se decide na primeira instância com 3 opiniões. É o cacique mais 2, então você não vai ter que recorrer. Já foi discutido em 3 pessoas. Se der 2-1, condenado. Aqui nós temos a lei para... um juiz monocrático, que é o primeiro, né? Ele é sozinho. Aí quando ele julga e você não concorda, você recorre, não é assim? Aí no Brasil como é que funciona? O que perde não paga e o que ganha não leva. Quem já foi para a justiça, pensa nisso. Quem ganha, não leva. E quem perde, não paga. Por quê? Recorre. Aí eu fiquei chateado conversando com ele. Aí ele percebe assim, o que é de fato ter Jesus no coração? Aí quando você estava lá, eu conversando com o cacique, eu percebi que de fato, se Jesus tivesse chegado na terra naquela hora, quem ia para o céu e para o inferno, eu não ia para o céu não, entre eu e o índio. Percebe? Porque ele tem muito mais o respeito que ele tem com o próximo, o respeito que ele tem com o meio ambiente, o respeito que ele tem, entenda, o índio ele é de uma certa forma tão puro no aspecto de falta de conhecimento que ele é muito facilmente ludibriado. Os portugueses vieram aqui e mostraram, olha, espelhinho com o índio, lembra disso? Isso é história. Olha, espelhinho. Aí eles conheceram o Anhanguera, lembra do Anhanguera, que é um dos bandeirantes? Que é o Anhanguera, que em indígena é o homem, ele era o homem do fogo, né? Ele tocava fogo em cachaça, ele enchia a cara de pinga, aí para impressionar os índios, ele tocava fogo na cachaça e dizia, se vocês não me obedecerem, eu vou tocar fogo nos rios. E os índios ficavam com medo do bandeirante Anhanguera e chamavam ele ele era um barbudão, né? Olha, porque o
O índio não sabia que era aquilo, aí ele pegava fogo. Oh! Ele virou quase um deus para poder avançar, levar as bandeiras paulistas, né, brasileiras até as divisas, né, da América do Sul, porque ele ia ludibriando os índios com espelhinho, bijuteria e tocando fogo em cachaça. Então onde eu quero chegar com isso? Essa falta, essa inocência que nós, inclusive, nós temos a nossa, porque nós somos crianças ainda, nós somos pessoas muito infantilizadas enquanto espíritos, a gente acaba sendo poupado de receber tudo aquilo que nós precisaríamos em termos de consequência das nossas atitudes, dos nossos atos. E por isso nós recebemos aos poucos, né, nós recebemos em cascata algum tipo de consequência, ou seja, são os nossos karmas. E nós não recebemos tudo de uma vez só, nós recebemos tudo em doses homeopáticas. Então o que está acontecendo conosco, é que a gente não tem oportunidade, e não seria nem isso importante, necessário, nós não temos a menor condição de saber por que nós estamos passando por algumas coisas. Tudo tem causa, tudo tem causa, nada é por acaso, nada, tudo tem uma causa e tem consequência. A gente também gosta muito de como dizem os budistas também, que tem uma questão no meio que é chamada condição, né? Então é CCC, causa, condição e consequência. Não que esteja diferente do que se fala nas outras religiões. Tudo é ação e reação, é assim? Causa e efeito. Mas os budistas chamam atenção para a questão chamada condição. Ou seja, toda consequência tem uma causa. Tudo bem? Bem? Só que nós temos que dar condição para que aquilo aconteça. Como assim? Quando cai um avião, caiu, por exemplo, um avião agora, né, recentemente, mas esse é um tipo de atentado, mas vamos tirar isso fora da história. Vamos trazer um caso brasileiro. Quando caiu um avião chamado Fokker 100 da TAM, no Jabaquara, o modelo Fokker 100 é uma fábrica, tem Boeing, tem várias marcas de avião, tem? A Fokker 100, quando caiu um avião no Jabaquara, enquanto eles não descobriram a causa dessa queda, o fabricante disse: todos Fokker 100 no chão. Nenhum avião mais sai do chão no mundo inteiro, enquanto não entender o porquê o avião da TAM caiu no Jabaquara. Então o que eles queriam fazer a Fokker? Achar a causa. A causa do o que fez esse avião cair. Então vamos à causa. Bom, se eu não sei qual é a causa que faz um avião cair, qual é a única forma, enquanto eu não sei qual é a causa, qual é a única forma que eu tenho de evitar que novos aviões caiam? É não dar condição para isso. E qual é a condição? Não sair do chão nenhum. Então, avião no chão cai? Não. Ou seja, a causa é alguma coisa. O avião no chão não vai cair. Então não vai ter consequência, certo? Quando a Fokker 100, quando a Fokker descobriu qual era o problema, ela chamou as aeronaves todas para recall, ou seja, já achamos o problema, era no flap, o negocinho da asa lá. Então todos os aviões vão ter que passar por uma revisão em tal equipamento para eliminar a causa. Perfeito? Mesma coisa. Todo bêbado mata a gente atropelado? Ele tem que estar bêbado, que é a causa, a bebida, e tem que ter a condição que é o quê? Dirigir um carro. Bêbado sozinho não mata ninguém atropelado. Ele vai sofrer, vai ter cirrose. Entenda? A causa é a bebida, mas a condição é dirigir embriagado. Então, se eu nunca dirigir embriagado, eu não vou atropelar ninguém bêbado. Vou atropelar por outros motivos. Isso é a nossa vida. Se eu enquanto eu não souber a causa, e muitas vezes nós não sabemos as causas do que nos acontece hoje. Muitas vezes essas causas estão em vidas passadas. Então a gente tem que tentar o quê? Evitar condição. Então eu não vou dar condição para que aquilo aconteça. Percebe? Então os budistas falam muito sobre essa questão. Olha, por quê? Porque se eu consigo evitar a condição, por exemplo, eu sei que aquela pessoa me irrita demais. Às vezes tá no nosso seio familiar, que é uma oportunidade maravilhosa de crescimento. E isso está dentro do assunto de hoje também. Oportunidade de nós nos desenvolvermos no laboratório familiar. Então algumas pessoas que estão na nossa família
e a gente não sabe por quê, e você é bonzinho, eu também sou bonzinho, e a pessoa faz maldade pra gente, que não é possível. Como já dizia o Chico Xavier, o Chico Xavier era um homem bom nessa encarnação. Então, dito por ele próprio, vocês não sabem o que eu fui em outra encarnação, mas vocês não sabem, tenham pena de mim, dito por ele próprio em vida. Quem muito bonzinho é, muito ruim foi. Porque para poder ter uma encarnação de missão, entenda bem, nós todos crescemos degrau por degrau, como dizia o Lulu Santos, a passo de formiga. Madre Teresa, Chico Xavier, acredite, eles tiveram um choque tão forte, tão contundente com a realidade, que assim, na próxima encarnação eu vou do avesso. Entenda? Para ter uma encarnação que nem o Chico Xavier, de uma iluminação, de uma serenidade, de uma tranquilidade, de uma devoção a Deus, sabe? Para vir assim, e aí pode colocar todos os avatares da humanidade, seja Buda, seja Jesus Cristo, seja a Madre Teresa, eles tiveram um choque para fazer uma revirada. Eu não colocaria os avatares, Jesus, Buda, eu colocaria todos aqueles que nós somos pessoas mais assim, ao nosso alcance, mais fácil. Vamos dizer, Jesus é um avatar, e Buda, todos esses grandes, sejam de qualquer religião, todos esses que são referência, vamos chamar assim, mais próximos de Deus, eles não são normais, tudo bem? Mas quando você fala em Chico Xavier, ele é normal, ele é de sangue, carne e osso, você põe a mão, você ia lá, quem já foi em Uberaba já conhece ele pessoalmente, ele é uma pessoa normal. Podemos chamar de normal? Sim. A Madre Teresa também é uma pessoa normal, o Gandhi, que apesar de não ser religioso, era um pacifista, era um advogado, também é uma pessoa normal.